Olá, gente! Sejam bem-vindos ao canal da Escola Ecoprime. Meu nome é Andressa Oliveira, sou diretora, esposa, mãe de 3, chegando aí o quarto. E é um prazer estar aqui oferecendo estratégias para a formação e criação de filhos com viés sempre 100% cristão, para ajudar você. E a gente sempre trata vários conteúdos de forma geral e hoje o tema é desfraude. Eu lembro quando eu tinha o primeiro filho, como eu fiquei ansiosa com esse processo e como eu fiquei torcendo por encontrar alguém que pudesse me dar um passo a passo. E é isso que a gente vai estar fazendo aqui hoje com Sara Coutinho. Sara Coutinho, ela é mãe de Sophie, Bento e Maia e é psicóloga clínica e psicóloga escolar, trabalha aqui na escola. E tem feito esse trabalho de orientação dos pais, né, Sara, ano a ano, de forma maravilhosa. Eu estava até conversando com a mãe, nem te comentei, que ela estava dizendo assim, como foi importante esse acompanhamento e essas instruções que foram dadas para ela dentro desse processo. Era uma mãe que tem uma filha só e que estava iniciando, que estava sentindo essa ansiedade e contando como foi importante a tua instrução. E aí a gente convidou ela para estar aqui com a gente hoje, para falar um pouquinho sobre desfraude nota 10, não é isso? Exatamente. E aí, gente, tudo bom? Que bom, né, que a gente pode estar aí ajudando nesse processo e hoje a gente resolveu, né, ampliar um pouco essa ajuda para alcançar mais famílias, né, Andressa? E estamos aqui para falar sobre esse desfraude nota 10. E por que ele vai ser nota 10? Porque a gente vai trazer 5 passos do que você precisa fazer no processo de desfraude, que vai lhe ajudar, e 5 passos que você deve esquecer deles, né? Não fazer, né? Nem precisa dar o passo, na verdade, para que você não prejudique aí o processo de desfraude do seu filho ou da sua filha, né? Então nós vamos começar pelos pontos positivos para ajudá-los aí nesse processo e depois vamos falar dos pontos negativos para que ele não atrapalhe, né, o processo e os primeiros 5 pontos que a gente vai estar trazendo hoje. E o primeiro deles é a questão da consciência corporal, que ela é tão importante na vida da criança desde cedo, né? A gente sempre diz, quando for fazer uma troca no bebê, naqueles primeiros aqueles primeiros dias de vida, né? O banhinho, converse, né? Então a gente tem uma filosofia muito, né, da conversa, de dizer, explicar à criança o que está fazendo, esse respeito, né? Mesmo sendo tão bebezinho, né? Mamãe agora vai pegar no seu pezinho, vai tirar sua roupinha, vai dar um banho nessa cabecinha tão cheirosinha, né? Então isso é tão importante, né, para a criança começar a ter essa consciência corporal e esse vínculo afetivo, né, com aquele cuidador. E essa consciência corporal, ela ajuda muito no processo de desfraude, né, de você mostrar à criança que ela fez xixi, que ela fez cocô. Eita, que essa fralda tá cheinha, fez muito xixi, não foi, filho? Vamos tirar essa fralda. Eita, que agora tem um cocôzinho aqui dentro. Olha o cheirinho, vem ver. E aí mostra que ela fez o cocô, guarda, embrulha aquela fraldinha, pede para a criança jogar no lixeiro, ir até o banheiro, vai jogar lá no lixeiro. E quando tiver o cocôzinho, pede para ela jogar o cocôzinho dentro da privada. Ajuda ela para não ter nenhum acidente e a fralda junto, né? Mas é importante, né, que você comece a dar essa consciência antes que o processo de desfraude comece exatamente, né? Mas esse seria um primeiro passo, né, de você já ir mostrando à criança que ela faz xixi, que ela faz cocô, que a fraldinha tá cheia e dando essa autonomia para que ela jogue a fralda no lixeiro, dando essa autonomia para que a criança se sinta parte do processo também. Rosaria, e muitos pais ficam na dúvida, né? Você falando dessa questão da consciência corporal e tudo mais. Normalmente, quando é que isso acontece? Quando é que os olhos precisam estar atentos para esses sinais? Porque é uma ansiedade muito grande, né? Quando iniciar o processo de desfraude? Exatamente. Eu percebo muito essa ansiedade, porque parece que virou um marco do desfraude 2 anos de idade. Eita, já tá com 1 ano e 11 meses, eu tenho que começar a me preparar, porque com 2 anos tem que desfraudar. A gente esquece isso, tá? O desfraude ele não precisa acontecer com 2 anos de idade, ele pode acontecer depois disso e não por isso vai ser um desfraude tardio, né? Então as crianças às vezes desfraudam até perto dos 3 anos, 2 anos e meio até os 3 anos. Então aconteceu de 2 anos, ela já está dando alguns sinais, ótimo, então comece a desfraudar. Mas não existe, né, essa pressa para que esse desfraude aconteça com 2 anos de idade. Então, cada processo é um processo. Então, o segundo ponto que eu queria trazer é justamente esses sinais
que a criança começa a dar. Por que esses sinais são importantes? Porque é algo muito pessoal. É um marco na primeira infância, a questão do desfraude. A criança ter esse controle dos esfínteres, ter essa autonomia de ir ao banheirinho, né? Isso para ela é uma vitória tão grande. E pra gente também, porque a gente torce junto com os nossos filhos, que você não pode atropelar esse processo. Então, o sinal precisa ser dado por ela. Não é uma escolha da gente, porque a gente acha que aquela data é a data do desfraude, porque a criança completou os 2 anos de idade, ou uma idade que você, né, escolheu para que isso seja feito, e você começar a fazer o desfraude na hora que ela às vezes não está madura, que ela não consegue ainda ter esse controle fisiológico. Então, é muito importante que isso seja respeitado, o tempinho da criança. Então, cada caso é um caso, né? Eu tenho 3 lá em casa, a terceira não foi desfraudada ainda, tá bem pequenininha, mas quando a minha primeira foi desfraudada, ela tinha 1 ano e 10 meses, mas veja que coisa interessante. Eu não queria desfraudar ela. Ela ia fazer 2 aninhos em maio e meu bebê ia nascer em junho, o irmãozinho dela. Eu disse, eu não vou desfraudar porque é muita novidade, né? Chegada de irmã a gente sabe como é. Então, eu vou esperar e quando ela tiver mais, lá pro final do ano, que já tiver tudo estabilizado nessa chegada do irmão, eu começo a pensar se ela começar a dar os sinais. E aí ela começou a me pedir pra ir no banheiro, né? Eu com aquele barrigão, eu falei, meu Deus, essa menina tá inventando desfraude agora, eu tô acreditando não. E ela, mamãe, banheiro, banheiro. E a fralda dela sempre vazia, ela pedindo pra ir ao banheiro. Eu falei, filha, você quer ir ao banheiro? Ela fez, banheiro, banheiro, do jeitinho dela. Eu fiz, então venha. E eu fui fazendo aquilo despretensiosamente. E ela começou a ir pro banheiro, pegava a fralda e botava no lixo. Toda vez que eu botava nela, ela abria a fralda e jogava no lixo. Eu falei, essa menina não quer mais fralda. E aí eu peguei e comecei a levar ela pro banheiro e aconteceu muito naturalmente. Mas veja que ela me deu todos os sinais que ela queria desfraudar, né? Eu não tinha nenhuma pretensão, né? Você sabe, final de gestação, já a Andressa chega nisso, você já tá ali, não vou inventar novidade agora. Mas aí partiu dela, eu respeitei, né, que era o momentinho dela e dei todo o apoio que ela precisava e aconteceu de forma bem natural. Então o segundo ponto é esse, é você ficar atento aos sinais do seu filho. Muito bom. E evitar essa questão, por exemplo, às vezes o filho da sua melhor amiga tem a mesma idade que ele e já começou, e aí você fica querendo acelerar esse processo, Exato. né? Porque outra criança começou, às vezes a escola manda uma carta sobre desfraude e você já acha que aquilo é um sinal para você já começar. Exato. Né? Então ter cuidado realmente, né? Esperar esses sinais dados pela própria criança, porque cada criança ela tem o seu tempo. Isso que a Andressa falou da escola comunicar, eu acho até interessante, porque não é uma prática nossa, justamente porque a gente entende que é um processo muito individual. Às vezes até acontece da família, vocês não vão começar não, desfraude, gente, desfraude não é algo coletivo, né? É algo individual, vocês não vão mandar nada não, avisando sobre desfraude, eu fiz, não, a gente dá orientação, a gente conversa individualmente com cada família, porque não é algo, hoje vai ser o desfraude do Little Kids, né? Porque vai ter criança pronta e vai ter criança que não vai estar pronta para aquilo. Então é muito importante a gente respeitar esse tempinho de cada um, né? Sem, aquele já foi, então isso também tem que ser. Não é assim, né? Cada um vai no seu ritmo. Perfeito, Sarinha. E aí, vamos lá. Vai pro terceiro agora, né? Vamos lá pro terceiro ponto. O terceiro ponto seria a questão da rotina. A rotina é muito importante para tudo na vida, né, gente? A gente precisa de rotina, que ela estrutura bem a vida da gente. Mas a rotina na questão do desfraude também é importante, desde a hora que a criança acorda. Então a criança acordou, leva ela logo no banheiro. Eita, vamos no banheirinho, e aí convida ela para ir ao banheiro. Não pergunta se ela quer ir, porque geralmente ela não vai achar muito atrativo ir ao banheiro, né? Não vai ser a mesma coisa de um convite para o parque, né? Vamos ali tomar um sorvete. Principalmente se ela estiver fazendo outra coisa, né? Se ela estiver pintando, desenhando, brincando, né? Com visita em casa ou assistindo algum filme, ela não vai querer se levantar para ir ao banheiro, né? Atrapalhar ali aquele momento tão legal que ela tá. Então você pega a criança pela mãozinha e leva ela ao banheiro, você já vai começar a ter uma noção de quais os momentos que a fraldinha dela estava mais cheia, que ela fazia mais xixi, e ali você vai ter aquela noção do tempo e vai levando ela naquela rotina, naqueles horários, sempre que você sabe que aquele xixi ou aquele cocô chega. E aí, se acontecer de ela não fazer, não tem problema. É só para que a rotina aconteça e ela entenda, ela começa a introduzir aquilo de que tem as horinhas dela ir no banheiro, né? Que ela tem aquela necessidade também no dia dela, né? De ir ao banheiro. Então, a rotina, gente, é muito importante e não precisam ser convites, né? Você leva mesmo naturalmente para que ela faça ali a sua necessidade. Sarinha, então, antes de a gente iniciar esse momento, seria interessante os pais ficarem atentos a esse processo, né? Desses momentos que você falou, assim, de quando é que a fralda tá cheia, para que eu possa entender como é que funciona o esfíncter da criança e, sei lá, esse aqui
Eu acho que meu filho de 2 em 2 horas, eu percebo que a gente precisa trocar a fralda, então vou me organizar para de 2 em 2 horas levar ele ao banheiro, talvez de 3 em 3. Exatamente. Né? Mas ter essa atenção e se organizar. Talvez colocar um despertador no celular, porque às vezes a gente tá tão envolvido com a rotina de casa, né? Agora coloca o despertador sem que a criança perceba que isso está sendo avisado por só para você, né? Para não gerar nenhuma ansiedade nela, né? Aquele alerta já ela sonhar com esse despertador, né? Então ter esse cuidado. Coloca uma musiquinha, né? Tipo... Coloca uma musiquinha, alguma coisa. Caso você também esqueça, porque no dia a dia, né? Na rotina a gente tá ali, às vezes fazendo um trabalho, né? Tá na cozinha ajeitando uma coisa e a gente esquece. Mas aí tenta, não precisa ser tantas vezes, né? Porque a gente não vai, a criança bebe um pouco menos água às vezes. Mas ter essa rotina, né? Continuar para que o desfraude aí dê super certo. Muito bem. E aí o quarto ponto, gente, seria a questão do exemplo, né? Nós somos exemplos para os nossos filhos em tudo, né? E no desfraude também. Então a gente não precisa colocar uma fralda, tá, gente, em casa e mostrar que tá tirando uma fralda, mas a gente precisa ir ao banheiro e mostrar a eles que isso é algo natural. É porque às vezes se cria, né, um mito, né, uma coisa assim velada, banheiro, não se fala aqui em casa de xixi e de cocô, mas falem, conversem sobre xixi e cocô. Isso é um assunto importante também dentro de casa. É um processo natural do corpo, né? Exatamente. Então, assim, não precisa dizer, não pode dizer que fez xixi e cocô. A gente não pode, né, ficar fazendo muito alarde. A gente vai falar sobre isso nos pontos negativos. Mas você dá o seu exemplo, eita, mamãe vai fazer xixi, né? E a criança vê, às vezes, uma portinha dentro aberta, eita, mamãe tá fazendo cocô, já eu vou. Eita, vem dar tchau pro cocô de mamãe, dá descarga junto, ou pro cocô de papai, dá o exemplo. Se for um menino, é importante o papai mostrar que faz ali em pé, né? E já ensinando como faz, e a mamãe vai também, senta. Então é tão legal, né, esse processo. Às vezes o menino precisa muito do exemplo do pai, né? Porque ele fica muito com a mãe, vê, né, sentado, e às vezes acontece o processo dele ter muita a referência da mãe dentro de casa, e aí o pai também, quando puder, entra também no processo, dá uma ajudinha para que ele tenha essa identificação com a figura masculina, né, que tem dentro de casa, que é bem importante também. Então, o seu exemplo sempre vai ser muito importante na vida do seu filho, né? A gente tem que ter muito cuidado, né, com o que a gente faz, porque às vezes a gente fala, né, prega uma coisa pro filho, mas às vezes a nossa condução termina sendo outra, e a gente precisa, né, estar sempre com o coração, né, atento ao processo de criação dos nossos filhos, porque eles estão olhando pra gente o tempo todo. E achei muito interessante, porque normalmente a gente fala sobre exemplo, né, em todas as coisas, verdade, né, o que você diz é verdade, como você se conduz. Mas assim, é raro a gente falar de exemplos nesse aspecto, né? Exato. E eu acho que é muito legal isso, né? De a criança ela ver que você também faz, né? Exatamente. É entender que todo mundo faz, né? Faz parte da vida. Que é um processo natural, né? Exatamente. E o quinto ponto, gente, que é um ponto super legal, que é a questão da leitura. Ela é sempre muito bem-vinda, né? Hoje a gente tem aí leitura para vários assuntos, né, Andressa? Então, tudo a gente consegue ter o auxílio de um livro, né? Então, a leitura sempre ajuda, principalmente nesses bem pequenininhos, né? Que às vezes precisa de algo mais lúdico, ilustrado, né? Ver uma imagem, às vezes um personagem ajuda muito ele no processo, né, de identificação. Então, ele entra na história e você, eita, igual você, esse patinho, filho, olha... Eita, o ratinho também não sabia o que fazer com a fralda, sabia nem sentar na privada. Então é muito legal, né, a gente trazer dicas de leitura também nesse processo de desfraude, porque as crianças amam, né, conseguir ver que o patinho também está vivendo a mesma situação que ele. Então tem 2 livros que eu gosto bastante, que eu sempre digo aqui para as famílias, que é O que é que tem nessa fralda, que é de um ratinho bem esperto que fica por aí curioso, querendo entender o que é que tem dentro daquela fralda. E o segundo livro é O Cocô no Trono, né, que é um livro bem fofinho, né? No final ele tem uma movimentação, o papel higiênico desce, as crianças adoram puxar, né, aquela tirinha, então é bem legal também. Então a quinta sugestão, o quinto ponto aí para esse desfraude nota 10 é a indicação de leitura, e eu espero que vocês gostem desses livros e auxiliem também vocês aí nesse processo. Muito bom. Esses livros, eles ajudam a gente, né, em várias fases da vida, né, fazendo essas introduções e trazendo esse contexto lúdico, né, para eles. Muito bom, Sarinha. Então a gente já finalizou os 5 passos, né, 5 coisas que a gente deve fazer, e a gente então agora vai ver o que a gente não deve fazer, né, e às vezes a gente acaba fazendo algumas coisas sem nem perceber. Né? Então, por isso que é muito importante você trazer esses pontos, né, do que a gente não deve fazer, para que a gente possa estar atento de fato, né, não entre no piloto automático, mas possa estar atento aos nossos movimentos, para não prejudicar os 5 pontos positivos. Exatamente, porque às vezes a gente faz tudo certinho, né, os 5 pontos lá, bem
bem ajeitadinho, bem organizadinho, mas aí tem um ponto negativo que tá ali tomando conta, né, do processo, e às vezes trava o processo, às vezes traz na criança alguma ansiedade, alguma insegurança, e ali ela não quer mais desfraldar de forma nenhuma. Então, por isso que é importante a gente também falar dos pontos negativos, porque eles atrapalham bastante. E o primeiro deles, que é um ponto assim que eu acho essencial para a vida, tá, gente? Não é só para o desfraude, não. É a questão das comparações. Porque é muito chato isso, né? Você fazer comparações de criança para criança, né? Dizer, ai meu Deus, esse menino não desfraudou. 2 anos e meio ainda tá com essa fralda. Me dê, irmão, não usa a fralda mais na cidade, não, vice. E aí, às vezes, a gente fala, às vezes é um comentário de fora, né? Que uma pessoa fala, e aí vem aquele comentário chato, você fica numa situação meio constrangedora. Então, assim, as comparações a gente sempre pede que elas não sejam feitas, né? A criança tem um tempinho dela, como eu já disse no início, ele precisa ser respeitado. E comparação não vai ajudar em nada, né? Não vai ajudar a criança a se sentir segura nesse processo. Então, evitem comparações, assim, o máximo que vocês puderem. Se puderem não fazer, melhor ainda, né? Porque elas não ajudam no processo de desfraude. Perfeito. E Sarinha, como se sair de uma situação em que, por exemplo, alguém de fora, às vezes a avó, às vezes a tia, ou né, alguém que está em casa, faz esse tipo de comparação na frente da criança? Como é que a mãe deve se portar, o pai deve se colocar? Às vezes acontece da gente ter muito cuidado, né, com as comparações, mas vem uma pessoa de fora e faz um comentário que não foi muito agradável. E a gente tem que ter toda aquela delicadeza, né, de mostrar que aquele comentário não foi agradável, mas é muito importante que na hora você também, né, tenha uma reação positiva para o seu filho. Então chegue para ele, não, mas isso é besteira, vai chegar a horinha dele também, ele é tão sabido, ele já consegue pular, já consegue fazer isso. Então começa a dizer, né, os marcos que a criança já teve, né, tira o foco daquele desfraude, daquela comparação que a pessoa fez naquele momento, para que ela entenda, né, que não foi muito feliz a colocação dela, mas que você também se mostre ali acolhendo seu filho naquele momento, que às vezes ele fica tão inibido, né, tão envergonhadinho, porque houve uma comparação sem maldade, claro, né, às vezes sai espontâneo, mas para que a gente também dê uma devolutiva na hora, para que o nosso filho se sinta acolhido, né, nesse momento. Perfeito, perfeito, Sarinha. O segundo ponto, gente, é a questão da ida ao banheiro, né, dela ser bem natural. Porque às vezes acontece de virar um evento, desfralda em casa. Vamos começar o desfralda, né? E bota faixa e enfeita o banheiro todo. E não precisa disso, né, gente? Como a gente tá falando desde o começo, o desfralda é um processo muito natural, é algo fisiológico, é algo muito pessoal. Então, se a criança quiser enfeitar, você deixa que ela enfeite, mas você não precisa fazer, né? Botar pisca-pisca, a foto dela na privadinha, comprar vários pinicos. Isso não precisa ser feito no processo de desfralde. Então, quanto mais natural ele acontece, melhor. Então, seja natural, né? Às vezes a família pergunta, mas o pinico é ruim, é melhor privada? Gente, isso é muito pessoal, né? Eu, particularmente, não usei pinico em nenhum desfraude, porque eu acho que é outra transição, né? Às vezes você leva a criança para uma outra casa, para um banheiro público, né? Vai para um restaurante e a criança fica muito presa àquele pinico, né? Que ele cria um apego ali àquele piniquinho. Por isso que eu sugiro que não tenha tantos enfeites, para que aquilo não marque demais, né? Aquele processo e a criança queira só aquilo ali. Então, faça naturalmente, porque as outras privadas se tornarão naturais também para aquela criança, né? Mesmo não sendo o ambiente de casa, que é o que ela se sente mais seguro, mas é uma privada como outra qualquer. Então, não estou dizendo que o pinico é algo negativo, não, de forma nenhuma, mas é algo a se pensar, né? Porque às vezes acontece de atrapalhar um pouco o processo. Tem família que usa o pinico e é super tranquila, a criança consegue ir em outra casa e ali fazer suas necessidades tranquilamente, mas é algo pessoal também, né? Que eu preferi não fazer uso porque eu achei que foi mais tranquilo ir direto para a privada. Mas ter esse cuidado para que essa ida ao banheiro seja natural, né? De não fazer muita alarde. Eita, ele foi no banheiro, gente, conseguiu! E bate aquela palma, e fala na varanda, e conta para todo mundo que está em casa, né? Deixe isso ser uma coisa bem entre vocês, né? E aí você parabeniza, né? Mas não precisa fazer muita festa, né? Fazer um palco para aquilo. E curta a conquista do seu filho de um modo acolhedor, mas sem precisar fazer muita alarde, porque às vezes isso também gera ansiedade no coraçãozinho dela. Perfeito, mas vale fazer foto para registrar o momento. Uma foto minha pode fazer, né? Discretamente ali, vale. Ô Sarinha, e essa questão do pinico é muito importante, né? Porque de uma certa forma, assim,
não é que seja proibitivo, mas é um ponto a mais, talvez seja uma transição que depois precisa ser feita, né? E às vezes é desnecessário. E tem aqueles adaptadores de privada que você pode colocar lá e adaptar a privada para a criança, né? Assim como que a ideia do que eu acho que é muito essa, né? Muito. Que é a questão da adaptação e aí já resolve. Ok. Exato. O terceiro ponto é algo que acontece às vezes muito, viu, no desfraude, que é a questão dos acidentes. Os acidentes, ele acontecem porque a criança ainda está não só, né, adquirindo uma nova rotina, né, de ir ao banheiro, como ela está tendo ali, começando a ter aquele controle dos esfíncteres, às vezes solta, e às vezes ela solta não é porque ela não consegue prender, mas é porque ela está distraída, ela ainda não criou o hábito de ir ao banheiro, porque ela fazia na fraldinha, né, então ela estava ali sentada no chão, fazia e nada acontecia, mas agora molha tudo. E aí às vezes isso é um motivo de estresse dentro de casa. Então, eu peço que vocês tenham muita paciência, porque é um processo de aprendizado. Então, qualquer impaciência nesse momento, né? Você envergonhar a criança, né? Falar alto, dizendo, não acredito que você fez xixi, você não já sabe que é no banheiro. Não, ela não já sabe que é no banheiro, né? Ela tá aprendendo ainda que é no banheiro. Então, mostra ela, eita, fez um xixizinho aí, tem problema não, vamos no banheirinho, vem cá, aqui, ó, filha, não esquece não. E mostra de novo, enxuga com ele. Né? Se o processo ele dá continuidade, gente, ele acontece da maneira mais rápida possível. Então, assim, tenha calma, tenha paciência, os escapes vão acontecer, né? Eles geralmente acontecem, né? Então, é por isso que a gente diz para comprar muitas mudinhas de roupa, né? E comprar também um saquinho de paciência junto, né? Para ajudar aí no processo, porque os escapes eles vão acontecer e eles fazem parte. Principalmente na frente de outras pessoas, né? Porque às vezes ele já fez ali, já fica constrangido, e você fala mais alto, né? Exato. E aquele momento realmente é um momento de acolhimento e precisa realmente existir paciência nesse processo. Exato. E o quarto ponto, gente, é a questão da inconstância. A inconstância também atrapalha o processo de desfraude, porque a criança ela é estruturada muito pelo adulto, né? A gente que mostra o que é que está acontecendo, o que a partir de agora vai acontecer na nossa casa, o que é que está acontecendo no seu corpinho, filha. Ele dá o sinal, mas é você que vai direcionando. Então, a inconstância, né, atrapalha muito o processo. Por isso que eu digo sempre, comece o desfraude. Quando você tiver com um tempinho mais tranquilo, que você vai dar atenção àquilo, né, que aquilo não vai tomar o seu tempo de uma forma que também atrapalha a sua rotina. Então, por isso que o processo tem que ser muito tranquilo, muito natural, para que ele flua, né? Então, a inconstância, ela atrapalha. E de que forma essa inconstância acontece? Às vezes você bota a fralda, às vezes você bota a calcinha, às vezes você bota a cuequinha, às vezes bota a fralda de novo, né? Vai sair, aí tira a fralda, tira a calcinha, bota a fralda. Então isso fica muito confuso na cabeça da criança. Às vezes a criança começa a ter os escapes. Vou botar a fralda de novo, na semana que vem eu volto. Então assim, se não está pronto para começar, não comece ainda, espere mais um pouquinho. Mas se você realmente está decidido para começar, então aquela muda de roupa, ela vai ser bem importante, ela vai ser bem significativa. Esqueça que existe fralda na sua casa, mesmo que a criança ainda use a fralda noturna, né? Porque o desfraude noturno às vezes não acontece ao mesmo tempo e é bem natural que isso aconteça, viu, gente? Porque às vezes a criança não consegue ter esse controle à noite ainda, né? Ela tá ali relaxada, dormindo, às vezes o xixi vem. Então você começa a observar, né, se essa fraldinha da manhã começa a acordar vazia. Se você começou o desfraude e no processo a criança já acorda com a fralda seca, você pode tentar fazer tudo junto. Mas se não, espere, né? Vai chegar um momento também da fralda noturna. Você coloca aquela fraldinha à noite e avisa a mamãe vai colocar, porque você vai dormir. E amanhã de manhã a gente tira e joga no lixinho. E faz o mesmo processo da rotina. Tira a fraldinha, joga no lixo com a criança, já bota ela para fazer xixi, né? Assim que ela acorda. Então, essa rotina ela é muito importante. Então, às vezes a pessoa fica com, mas se eu for sair, eu vou sem fralda, eu não vou levar fralda, mas ela agora não está usando mudinha, então leva as mudinhas, né? No lugar da fralda, ali naquele espaçozinho da fralda, bote várias calcinhas ou várias cuecas. Se você ainda não está se sentindo totalmente seguro, né, de fazer uma viagenzinha mais longa, ou então de sair para casa de um amigo, você fica meio assim com vergonha de ir lá e chegar lá e fazer xixi, então você leva no caminho com a fralda, quando chega lá, filho, vamos no banheirinho, não tirar sua fraldinha e botar sua cuequinha, né, ou botar sua calcinha e já faz aquela troca. Mas é importante que o processo ele seja contínuo, gente. Não tem isso de estar desfraldando e passar de manhã com fralda e de tarde com calcinha. Às vezes acontece isso, né? Quando tá comigo fica, mas quando tá com alguém não fica. Então não pode ser assim, tá? Porque aí fica realmente confuso na cabecinha da criança. Então o desfralde ele precisa ser de forma completa. Moçarinha, por isso que é importante essa parceria junto com a escola, né? Para que possa se alinhar. Então, tá vendo os sinais, procura a escola, né? Decidiu fazer o desfraude, procura a escola, conversa com
com as pessoas de lá, para que o que você fizer em casa possa ser acompanhado na escola, né? Por isso que é importante, como você falou no início, que a decisão ela parte da família e não da escola, né? Porque a criança precisa estar pronta, a família precisa tomar essa decisão, porque como você disse, entra aí persistência, entra paciência, entra disposição, entra tempo, né? Que a família precisa investir nesse processo, então tem que partir da família, mas assim que vocês decidirem, a escola precisa caminhar junto para não acontecer de errar nisso, né? De a família tá fazendo em casa num turno e a escola tá seguindo por outro caminho à noite. À noite não, no outro turno, né? Exatamente. Já aconteceu isso, assim, da gente, como a criança tem uma rotina bem estabelecida na escola, dela fazer mandar todas as mudinhas na bolsa, a criança passar a manhã num processo tranquilo, e aí à tarde ela passar a tarde de fralda em casa, porque não tinha ninguém que pudesse acompanhar aquilo. E aí a gente viu como isso prolongou o processo de desfralda e como também atrapalhou a criança, porque ela ficava sem saber se fazia na fralda, se não fazia, e os escapes começaram a acontecer com mais frequência, e quando a gente chama para conversar, a gente entende que aquilo não está sendo de forma contínua, né? E às vezes a família fica naquela ansiedade, vocês não vão, né, começar o desfraude na escola, mas como a Andressa falou, a gente não faz o desfraude coletivo, né? A gente não manda um comunicado, vai começar o desfraude, porque a gente entende que é algo muito pessoal. A gente faz questão de atender as famílias individualmente para ajudar cada processo, né? Porque cada um vai ocorrer de uma forma. Então, é muito importante que vocês estejam atentos, né, a esses sinais, como eu já disse, e deem continuidade, porque a criança ela precisa, né, dessa estrutura vinda do adulto. Perfeito. E estamos chegando ao último ponto, né, que é a questão da pressa. Não tenha pressa nesse processo. Ele vai acontecer no tempo que tem que acontecer, como a fala, né, como o andar, né, tudo acontece no seu tempo, tem os seus marcos, e eles são tão legais, né, gente? A gente vê nossos filhos dizendo as primeiras palavras, se levantando num berço, começando as suas primeiras caminhadinhas. São marcos que a gente se emociona tanto de estar ali, podendo presenciar. E o desfraude é mais um deles, né? Então tudo acontece, gente, no tempinho. É claro, quando as coisas fogem muito do esperado, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso, né, Andressa? E ali caminhar junto com a família e ver se tem algo errado acontecendo. Mas no caso do processo já está caminhando de uma forma tranquila, gente. E a criança não começou a dar o sinal, mas daqui a pouco ela vai começar a dar. Então não tenha pressa para começar no seu tempo, né? Deixe que a criança vai lhe sinalizar isso. Mas aí você vai conduzir, né? Porque ela vai mostrar, porque é algo muito fisiológico também, mas aí a condução parte, né, do adulto da casa, da sua família e de todo esse carinho e todo esse envolvimento que vocês vão ter, eu não tenho dúvida disso. E também não tenham pressa para que o desfraude termine, tá, gente? Nem para começar e nem para que ele termine. Porque cada criança vai ter seu tempinho. Às vezes, mas a amiga da minha filha com uma semana não tinha mais nenhum escape, já ia pro banheiro. Pois é, mas pode ser que o seu precise de 3 semanas. Então espere aí, que vai chegar a hora, né? Mas espere aí com muita paciência, com muito carinho. Por isso que eu disse, quando for comprar as mudinhas, compre também aquele saquinho de bem muita paciência, porque eles ajudam, né, nesse processo. E a gente está aqui também para auxiliá-los e ajudá-los no que vocês precisarem. Sarinha, muito obrigada pelas dicas aí, extremamente preciosas dentro desse processo. Espero que tenha ajudado a vocês, pais. Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal do YouTube, aproveita agora e se inscreve. Ativa também as notificações para que sempre que tiver vídeo novo vocês possam ser notificados. E aproveita e também dá um like, comenta também sobre os desafios que vocês têm vivido nesse processo de desfraude. Se você tem mais alguma dúvida, coloca aqui pra gente também. E depois fala como é que esse vídeo ajudou vocês dentro desse processo. Não esquece de anotar os pontos, criar uma estratégia, né, de como você vai começar. De repente, se você já está vendo alguns sinais que seu filho já está dando, de repente, se você está aí no meio do processo, então avalia se está fazendo alguma coisa errada, se precisa incluir mais alguma coisa para que esse processo de desfraude possa ser realmente nota 10, tá? Sarinha, mais algum aviso final, alguma instrução final? Não, é isso, né? Guarda aí bem direitinho, como a Andressa falou, esses 5 pontos positivos, 5 negativos, né? E os negativos, lembre-se deles, mas não executem nenhum, tá bom? Para que o desfraude seja de fato nota 10. Ok, gente, então, obrigada aí e a gente se vê na próxima. Beijinho, tchau!